Muito prazer, sou Denis Rezende, atuo como estrategista financeiro. Hoje o meu trabalho ele vai muito na linha de um procurador financeiro do cliente, porque eu realmente resolvo qualquer problema e qualquer BO que pode acontecer. Então o meu trabalho não é uma receitinha de bolo, né? A gente precisa identificar a demanda e trazer as soluções para o cliente. Então, normalmente são clientes que têm um patrimônio onde eu faço essa gestão e dentro disso a gente envolve toda a parte de planejamento tributário, sucessório, estratégias financeiras para aquisições de bens, por exemplo, incorporações de empresa, entre outras atividades. Dentro da minha rotina diária, a gente também faz bastante palestras institucionais, palestras corporativas, com o objetivo de trazer informações aos colaboradores das empresas. Estamos também com alguns projetos para fazer bastante palestras em escolas de educação do ensino estadual, né, para poder justamente mitigar a educação financeira para os alunos também. Dentro da rotina de um planejador financeiro, a gente atua com algumas metodologias. Então, inicialmente, a gente faz um diagnóstico da vida financeira do cliente para entender exatamente o que ele precisa, como ele precisa, né? E aí, através disso, conhecendo de fato o cliente, com uma coisa que eu acredito que é muito importante, que é a escuta ativa, através disso a gente consegue criar empatia com o cliente e, de fato, criar as estratégias de encontro com os objetivos deles. Então, a gente faz esse diagnóstico financeiro para elaborar, através disso tudo, dessa coleta de informações, as estratégias que são mais adequadas para aquisições de objetivos, ou o cliente às vezes quer abrir algum negócio, ou de repente fazer uma aquisição de um imóvel, de uma casa. A gente sabe que independente da opção que o cliente queira, tem mais de uma oportunidade no mercado. Então nosso trabalho é justamente fazer a avaliação de cenário. No cenário A, qual que vai ser o caminho? No cenário B, quanto que a gente vai economizar? No cenário C, quanto que a gente vai ganhar de rentabilidade? Através disso a gente consegue tomar decisões baseadas em dados para trazer o melhor planejamento financeiro para o cliente. Então, dentro do planejamento financeiro, a gente tem alguns perfis de clientes, né? Perfis de clientes onde exige uma necessidade de planejamento e organização e também educação financeira, a gente faz justamente um trabalho de reestruturação, iniciar os investimentos, trazer um planejamento com base nos objetivos para poder atingi-los. Agora, existe também outros perfis de clientes onde a gente realmente não sabe qual é a real necessidade. A gente vai aprendendo e se desenvolvendo junto com o cliente. Então, existem casos onde a gente, por exemplo, eu estive numa reunião na semana passada que um cliente ele quer trazer a empresa dele de Portugal para o Brasil e aí tem várias oportunidades. Eu não sou um estrategista e especialista nessa área, mas eu conheço pessoas que são. Então a gente senta com tributaristas para entender qual que é o melhor regime tributário. A gente senta também com o time de sucessório para entender como que faz essa transição dos bens em caso de uma perda, em caso de um falecimento do cliente, por exemplo. Então tudo isso abrange dentro do planejamento financeiro. Então o planejamento financeiro de fato é para qualquer perfil de pessoa. A gente tem clientes hoje que são um trabalho um pouco mais simples para poder iniciar os investimentos e também tem outros clientes onde a gente faz uma reestruturação conectando vários países, né, dentro da composição patrimonial do cliente para poder encontrar sempre as melhores estratégias para mandar dinheiro de um país para o outro ou fazer os melhores investimentos em cada país. Realmente o nosso trabalho ele é bem diversificado e não é uma receitinha de bolo. A gente consegue entregar resultado independente do cliente. E vale lembrar que antes de fechar com o cliente, a gente também, como estrategistas financeiros, precisamos entender se o cliente vai ter vantagem em nos contratar. Eu sempre costumo falar para os meus clientes, cara, antes de você me contratar, eu preciso entender se a gente vai trazer vantagem. Porque se você está contratando um time de planejador e estrategista financeiro e a gente não está trazendo vantagem, estamos trabalhando errado. A gente tem que parar de trabalhar, porque não estamos no caminho certo. Por isso que a gente faz um diagnóstico financeiro para justamente identificar esses objetivos e essas oportunidades e elaborar esses cenários, entendendo quanto de vantagem a gente consegue trazer para o cliente. A partir disso, a gente convida eles a se tornar nossos clientes. Como objetivo de vida, eu quero aos meus 35 anos, entre aspas, parar de trabalhar. Dentro do planejamento financeiro e do mercado financeiro também, quando a gente fala parar de trabalhar, não é necessariamente parar de fato, né? A gente quer viver de renda passiva.
Então, com isso, com a minha meta dos 35 anos batida, o que eu quero fazer é somente palestras, né? E também eventos. Eu gosto muito de me desenvolver, eu gosto muito de falar em público, eu gosto muito de agregar valor. Então, acredito que as palestras, quando eu olho as minhas fotos, que eu estou lá fazendo uma palestra em todas elas, na maioria delas eu estou sorrindo, estou feliz, estou alegre, porque realmente eu acho que é a minha vocação. E depois disso também, eu quero focar bastante no setor de real estate, que são oportunidades de investimento nos Estados Unidos, onde eu já tenho clientes que fazem esse tipo de investimentos, só que são investimentos mais sofisticados, né? E depois de uma certa idade, com os 35 ali, eu quero morar nos Estados Unidos e trabalhar somente com esse segmento, trazendo essas oportunidades também para investidores brasileiros. E muita gente pergunta, mas Denis, com 35 anos? Exatamente, com 35, porque essas foram metas que eu criei quando eu tinha 25 anos. Então eu tive e tenho 10 anos ali para trabalhar e desenvolver isso daqui. Então, dentro de todo o meu planejamento, eu tenho as melhores estratégias para poder alcançar isso, desde o comprometimento com o meu aporte mensal nos meus investimentos, até negócios onde eu me envolvo justamente com foco em vender. Então, hoje eu estou na fase de criação de oportunidade. Eu encontro estratégias, encontro oportunidades e desenvolvo. O meu objetivo é depois, com tudo isso que eu venho criando, que a gente vai falar um pouco já, eu consigo vender tudo isso aos meus 35 anos e acumular o patrimônio necessário para eu poder viver de renda passiva. E aí, focar exatamente no que eu gosto, no que eu quero fazer. E isso é totalmente possível, até porque eu estou acompanhando o meu relógio, né? Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento e eu estou no caminho certo para poder alcançar esse objetivo. Eu acredito que o que é mais importante do que é vendido hoje pelos gurus da internet, que você pode ficar rico poupando R$200 por mês em 30 anos, faz mais sentido você usar esse dinheiro para criar oportunidades. Então, eu não quero ver você rico quando você tiver 60 anos. Eu quero ver você bem agora. Claro, os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo, segundo até mesmo o Albert Einstein. E eu acredito nisso. É muito importante dentro da sua evolução patrimonial. Mas você não pode contar só com isso. Você tem que entender quais são os seus objetivos e em quanto tempo que você quer alcançar. E muitas das vezes, infelizmente, na realidade, não vai ser possível alcançar no prazo que você quer. Mas, entendendo isso, entendendo que de repente, para você poder comprar sua casa, ou comprar seu carro, ou abrir seu negócio, ou qual for o seu objetivo, você precisa poupar, um exemplo, R$2.000 e a sua condição atual é poupar 500, então você vai criar uma consciência de que você precisa dar um jeito de conseguir mais R$1.500 de renda extra, ou você só vai alcançar seu objetivo daqui a 10 anos. Se você quer alcançar de verdade em 2 anos, você vai precisar tomar algumas atitudes. E não é somente sobre cortar o cafezinho. Eu acredito que esse não é o melhor caminho. A gente sempre tem duas opções: ou ganhar mais do que gasta, ou gastar menos do que ganha. A partir do momento que você se coloca na situação onde você precisa ganhar mais do que você gasta, você consegue viver o padrão de vida que você quer e ter os resultados que você almeja. Agora, se você enquadra como na maior parte das pessoas, onde prefere gastar menos do que ganha, você vai ter que se limitar a viver com o seu salário de hoje. Então, eu acredito que mais importante do que tudo isso é você começar a estudar sobre empreendedorismo, começar a estudar sobre finanças, começar a entender marketing para se desenvolver, para se aprimorar e conseguir buscar oportunidades para você aumentar a sua fonte de renda. Através disso, você vai conseguir alcançar seus objetivos no prazo que você quer. Eu acredito que é possível sim se aposentar em 10 anos. Para isso, você precisa principalmente investir em network e ter bastante disciplina. Isso porque as conexões que você faz justamente vai abrir as portas para onde você quer chegar. Então, se você quer virar uma referência na sua área, você precisa estar conectado a pessoas que também são referência e pessoas melhores do que você. Se você está sentado numa mesa onde você é a pessoa que mais agrega, isso é muito bom pro seu ego, porque você fala, cara, todo mundo olha para mim, todo mundo me pergunta tudo, todo mundo quer parar para me escutar. Mas agora para pensar. Quem que você vai estar realmente escutando? Quem vai ser o seu mentor? Se você é a melhor pessoa que está sentada na mesa, é bom para o seu ego, mas não é bom para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Por isso, se conecte com pessoas estratégicas para o seu desenvolvimento.
Agora, a partir disso, você precisa ter uma visão holística. É justamente entender quais são as oportunidades que giram ali naquele meio. Então, se você tem hoje uma capacidade financeira de poupar, um exemplo, R$1.000 por mês, não pegue todo esse dinheiro e coloque num CDB, por exemplo. Metade disso, invista em network. Invista em estar nas palestras certas, invista em estar num jantar onde tem pessoas que você quer se conectar, invista em relacionamento. A partir do momento que você criou este relacionamento, é hora de começar a criar um plano de ação para usar essas peças estratégicas. Então você precisa ter justamente essa visão sobre quem você vai usar para cada função. E a partir do momento onde você entende essas funções, você consegue conectá-las no melhor lugar. Entenda uma coisa. Antes de ser interessado, você precisa ser interessante. Então é importante você se conectar com as pessoas, agregando valor a essas pessoas. Então, por exemplo, uma vez eu precisei me conectar com uma pessoa onde eu estava numa palestra com mais de 400 pessoas lá e todo mundo estava ali por essa pessoa, que hoje é o meu mentor. No momento em que eu vi essa pessoa fazendo a palestra e contando a história de vida dela, de verdade, eu me espelhei nessa pessoa. Foi a primeira referência, de fato, sobre o que eu queria ter e sobre o que eu queria ser que eu tive na minha vida. Então eu pensei, como eu posso me conectar com essa pessoa? E através disso eu comecei a buscar conexões. Então, por exemplo, ela é uma pessoa que mora em Boca Raton, nos Estados Unidos. Só que eu consegui pesquisar sobre ela no Google, eu vi que ela tinha sociedades aqui no Brasil, eu me conectei com os sócios delas aqui no Brasil, eu trouxe negócios e oportunidades para esses sócios e um dia, depois de um ano, trazendo oportunidades e trazendo dinheiro para essa pessoa, sem mesmo ele saber quem eu era, eu cheguei num dos sócios e falei assim, cara, me consegue um bate-papo com essa pessoa que eu quero muito conhecê-la. Aí, através disso, depois de um ano trabalhando, ele conseguiu me colocar numa videoconferência. Naquela videoconferência eu dei meu show, me vendi da melhor maneira possível, a ponto dessa pessoa ligar para o sócio dele aqui no Brasil e falar, cara, cola no Denis que esse menino vai estourar. E através disso eu comecei a me conectar mais com ele, né? Busquei oportunidades, comecei a conversar mais, comecei a fazer mais videochamadas, até que um dia eu estava em Miami almoçando com essa pessoa, conversando sobre coisas da vida pessoal. Então essas conexões vão ser muito importantes para o seu crescimento e para você realmente poder se aposentar em 10 anos, porque essas pessoas que estão em níveis maiores do que você vai te trazer muitas oportunidades e aí está o seu papel de aproveitá-las. Através disso, com disciplina e naturalmente aproveitando todas as oportunidades que aparecerem no seu caminho, você consegue sim criar algo, você consegue sim ser referência. Claro que é importante também dentro dessa caminhada você investir no seu marketing pessoal, para que você se torne a referência dentro do seu grupo, para que as pessoas vejam você como uma autoridade. E a partir disso você consegue atingir os melhores clientes, você consegue fechar os melhores negócios, você consegue estar conectado com pessoas que te ajudarão bastante nesse processo e nesse caminho. Agora, depois disso, vem o segundo pilar, que é o conhecimento. A maior parte das pessoas não estão preocupadas em se tornarem especialistas, em realmente aprender o que elas pegaram para ler. Hoje, quando você pergunta para uma pessoa uma página, um resumo sobre o que ela acabou de ler, ela não consegue te explicar, porque as pessoas estão cada vez mais fora, elas estão cada vez mais desconectadas do que elas estão fazendo. Então, quando você for fazer alguma coisa, faça o que você está fazendo. Não tem problema você mexer no celular, mas pega um horário para você deixar reservado para isso. Agora, enquanto você estiver no seu trabalho, trabalhe. Quando você for estudar, estude. Quando você for aprender, aprenda, porque naturalmente você vai aumentando o seu nível de conhecimento e a partir disso você se torna uma pessoa que está cada vez mais escassa no mercado, que é um solucionador de problemas. Com conhecimento você encontra caminhos, você encontra possibilidades, você consegue bolar estratégias. Com isso, naturalmente você vai se tornar referência no que você faz e cada vez atender clientes que são mais perfis alta renda, perfis que vão te monetizar mais e trazer muito mais resultado. Então, independente do que você vai fazer, esteja presente, seja presente, tenha escuta ativa. As pessoas estão cada vez mais falando e as outras
pessoas não estão ouvindo. Então, ter escuta ativa vai fazer você se destacar novamente. Pequenas mudanças que você faz, na hora que você consolida tudo isso, você virou um cara extraordinário no que você faz. A partir do momento que você adquiriu conhecimento, você começa a ter clareza, que é justamente o nosso terceiro pilar. Então, com a clareza, você vai direcionar da melhor forma a sua comunicação e também a clareza sobre quais são os seus objetivos, onde você quer chegar. Então, falando sobre clareza na comunicação, quando você vai conversar com alguém, a pessoa precisa entender o que você está falando. E o conhecimento faz com que você transfira a informação com bastante clareza. Você já esteve numa situação onde a pessoa estava falando e você não estava entendendo nada? Nem sempre o problema é seu, o interlocutor. Às vezes o problema é da comunicação, é da clareza que o locutor tem para te passar esse conhecimento. Então, um bom locutor, ele sabe como te explicar, ele sabe construir uma narrativa, uma linha de pensamento onde fica fácil e claro essa comunicação. Por isso que melhorar isso, essa comunicação vai ser cada vez mais importante para você saber o que você vai falar e na hora exata que você vai falar. E naturalmente, você vai conseguir criar mais conexão com o interlocutor. E a partir disso também no tema de clareza, é ter clareza sobre onde você quer chegar, é ter clareza sobre quais são os seus objetivos. Então acho que a primeira coisa quando a gente fala sobre se aposentar em 10 anos, é você entender o que é aposentar com 10 anos para você. Qual que é a renda que você precisa ter mensalmente para se aposentar? Porque isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que R$5.000 por mês está bom, ela vai conseguir ficar aposentada e tranquila. Tem pessoas que precisam de R$100.000. Então, naturalmente, você precisa ter clareza sobre qual é o valor que você quer, sobre qual carro que você quer, onde você quer morar, por exemplo. Isso tudo vai ser muito importante para trazer justamente o seu plano de ação para você conseguir se aposentar em 10 anos. Mas o que tem que ficar claro para você é que a clareza traz caminhos. Os caminhos trazem a direção e a direção te levam de frente, de encontro com seus objetivos. E aí vem também a cereja do bolo, que é o quarto pilar, marketing. Não tem como a gente mudar uma tendência. Ou a gente se adapta ou fica para trás. O marketing digital está cada vez mais presente na vida de todo mundo. Antigamente, a gente procurava a empresa no Google para saber quem era a pessoa, onde estava, o que fazia. Hoje em dia, a gente procura nas redes sociais. Então, se você não estiver trabalhando isso também, naturalmente, o seu cliente pode ter uma má impressão sua. Por isso, invista em marketing e esteja sempre bem alinhado para você sempre conseguir se conectar e passar uma imagem de que você é um bom profissional e, claro, não só passar a imagem, mas também ser um bom profissional. Acredito que realmente entregar valor para o cliente, entregar resultado, se preocupar com isso, vai fazer você se destacar novamente e naturalmente conseguir atingir seus objetivos, conseguir poupar seu dinheiro para potencializar seus resultados e também conseguir, de repente, vender o seu negócio, que com certeza facilita ainda mais o atingimento dessa meta de se aposentar em 10 anos.